Olá pessoal, antes de começarmos a falar sobre São Tomás de Aquino, eu gostaria de corrigir uma pequena omissão do vídeo anterior sobre o casal Warren. Lá não foi dito que o vídeo tinha sido uma sugestão do IB Crusader ou LB Crusader. Não fica muito claro na mensagem se é um L ou um I. A bem da verdade, outros amigos já tinham sugerido um vídeo sobre esse casal, mas como eu já expliquei anteriormente em outro vídeo, eu perdi as imagens do meu WhatsApp, o que praticamente inviabilizou o acesso aos pedidos de vídeos mais antigos. Bom, justiça feita, vamos em frente. Se você pesquisar no Google sobre teólogos que influenciaram a Igreja Católica, certamente receberá como uma das respostas São Tomás de Aquino, grande escolástico que foi discípulo de Alberto Magno. Mas você deve estar pensando, ou pelo menos alguns de vocês devem estar pensando, o que danado é escolástico. Nesse ponto, aliás, seria bem legal que os amigos colocassem nos comentários se já tinham ouvido o termo escolástico e, caso positivo, se sabiam o seu significado. Muitas vezes, algumas palavras nos são jogadas sem que seja explicado o seu significado. Bom, escolástico é aquele pensador que procura agregar conhecimentos teológicos com conhecimentos filosóficos. Ele quebra, esse pensador, a ideia de que a teologia e a filosofia são estudos que não se comunicam, mas, ao contrário, divergem entre si. Para os escolásticos, a fé deve ser abordada junto com a razão. O pensamento cristão deve estar atrelado à filosofia aristotélica. Nesse vídeo, vamos entender um pouco da vida e das ideias de São Tomás de Aquino, o homem que revolucionou a doutrina cristã. Então vamos lá. Tommaso de Aquino nasceu no castelo de Roccasecca, na Itália, em 1225. Era filho do conde Landulfo de Aquino. O sobrenome Aquino refere-se à cidade de Aquino, onde a família de Tomás tinha propriedades. Ele teve uma educação primorosa, promovida por monges beneditinos na abadia de Roccasecca. Ingressou na Universidade de Nápoles para estudar artes liberais. Havia no século XIII uma eminente necessidade de novos líderes religiosos, o que impulsionou a criação de escolas e universidades cristãs para a formação de novos sacerdotes. Nessa época, existia uma disputa entre os defensores da filosofia grega e os teólogos cristãos, os quais os teólogos cristãos baseavam os seus pensamentos apenas nas escrituras sagradas. A obra de Aristóteles era proibida em boa parte das paróquias. São Tomás de Aquino iria mudar essa visão. Aos 19 anos de idade, entrou para a Ordem dos Dominicanos como seminarista, iniciando a sua carreira eclesiástica. Brilhante, estudou profundamente não apenas teologia, como faziam os seus pares, mas também filosofia. Desde cedo, participava dos debates teológicos com outros intelectuais da época. Um ano após entrar no seminário, foi morar em Paris para aprofundar os seus estudos. A Universidade de Paris era um importante centro de estudo de teologia e de filosofia. Lá, São Tomás conheceu Alberto Magno, padre e filósofo alemão e professor titular da cadeira de teologia. Esse encontro moldaria todo o pensamento de São Tomás, pois Alberto foi um dos fundadores da escolástica. Entre 1245 e 1248, Aquino viveu na província de Colônia, na Alemanha, estudando com Alberto Magno. Lá escreveu as suas primeiras obras. Alberto Magno introduziu para São Tomás a ideia de que a intelectualidade e a filosofia deveriam ser alicerces para se entender a razão divina. Entre 1248 e 1252, o filósofo voltou a Paris, retomando seus estudos iniciais de teologia. Em 1259, conquistou o título de doutor em teologia, passando a lecionar nos monastérios.
São Tomás aperfeiçoou os estudos de Alberto e popularizou entre os teólogos o estudo da filosofia aristotélica, escrevendo obras sobre o conflito entre a fé e a razão. Por todo o seu trabalho, Tomás de Aquino é considerado hoje o maior representante da escolástica, pensamento desenvolvido em um momento de expansão e grande domínio católico na Europa. Grandes universidades eram fundadas e Tomás de Aquino lecionou em algumas delas. A filosofia de São Tomás de Aquino foi profundamente influenciada pela filosofia aristotélica. Ela buscava reconciliar a razão com a fé e procurava uma síntese harmoniosa entre a filosofia clássica e o pensamento cristão. Tomás acreditava que a razão humana poderia entender um pouco sobre a natureza divina sem depender totalmente das revelações de Deus. A existência do Ser Supremo poderia ser compreendida através de argumentos racionais. Tomás dizia que para todo efeito há uma causa. Se retroagirmos essa relação de causa e efeito, há de se supor que em um momento houve a primeira causa, que foi gerada por Deus. Ou seja, a primeira causa de tudo é Deus. Para Tomás, existe uma lei eterna e imutável estabelecida por Deus e acessível à razão humana. Tal lei era inerente à própria natureza humana e estaria fundamentada na busca do bem e na preservação da vida. São Tomás de Aquino, ele faleceu em Fossa Nova, na Itália, no dia 7 de março de 1274. Acredita-se que ele tenha morrido de alguma doença que contraiu quando se dirigia para o Concílio de Lyon. Ele foi canonizado em 1323. São Tomás ele é um dos santos mais importantes da Igreja Católica, sendo considerado o patrono dos estudantes e dos professores. A sua obra mais conhecida é a Suma Teológica, que é uma das principais referências doutrinárias da Igreja Católica até hoje. É isso aí, pessoal. Valeu!